Fala pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal do Diego de Berardino. Dessa vez falando aqui do Mundial Feminino. Hoje acabou a primeira metade, sexta partida aí, terminou em empate. A Leitindi, a desafiante, abriu o marcador ontem na quinta partida, né? Então agora ela vira a metade inicial na frente, 3,5 a 2,5. A Lei então tá com 3,5 contra a atual campeã Ju, que tá com 2,5. E agora eles vão para a segunda metade, vão mudar de cidade, né? Vai ter um intervalinho. E vão jogar em mais 6 partidas, lembrando que são 12. Vamos dar uma olhadinha na bela vitória da Leitindi de ontem. Mas antes da gente começar, você já deixa o like, se inscreva no canal. Lembrando que é muito importante para ajudar o nosso canal a crescer. Rolou uma italianinha, a Leitindi de brancas, bispo C4, cavalo F6, convidando aqui para o ataque Fegatelo, mas a Leitindi preferiu jogar D3, mais sólido. Esse médio está bem sólido, né, como a gente já viu nas outras partidas. Estão jogando bem firme, assim, sem arriscar tanto, né? Mas aqui... Então, mais uma vez aqui, né, ela evitou de entrar no Fegatelo jogando essa italiana, o Juco Piano, né? Mandou Roque, D6, C3, A5 aqui. Outra opção é sempre jogar com A6 para colocar o bispo lá em A7. Tudo isso é teoria bastante comum. Bispo B3 aqui jogou a Leitindi. Outras opções são A4, cravar o cavalo com bispo G5, cavalo BD2. Tudo isso é possível jogar aqui. Uma posição muito flexível para os dois lados. Bispo B3, Roque. Torre E1. Bispo A7. Esse lance já se antecipa um possível D4 das brancas, né? Sem que o bispo fique atacado. Então você já se prepara para isso. Então, e mandou aqui H3 ali para controlar a casa G4, tanto mais para um salto de cavalo aqui do que propriamente para cravada, né? Mas também controla o bispo G4. Bispo E6 mandou a Ju. E bispo C2 aqui, evitando a troca. Também é bem temático na italiana. E agora você tem a ideia de jogar D4 em seguida aqui de brancas. Mandou H6. Perdão. H6 mandou aqui a Ju, controlando também um salto de cavalo ou mesmo a cravada lá em G5. D4. E por D4. Cavalo por D4. Tomar de peão aqui é possível, mas talvez a Ju não gostasse... A Lei, perdão, não gostasse de cavalo B4. Incomodando aqui o bispo, né? Você vai forçar a troca do bispo. Se bispo B3 está trocando aqui. Se bispo A4 está caindo em A2, né? Dá para tomar aqui em A2. Então ela preferiu tomar de cavalo. E aqui a Ju jogou de uma maneira um pouquinho passiva com o bispo D7. Acho que o contra-ataque central aqui D5 levaria um bom jogo aqui para as pretas, né? Se tomar o bispo em E6, abre a coluna F aqui. Um bispo de A7 lá pressionando F2. Isso daria bom jogo aí para as pretas. Talvez o melhor fosse tomar o cavalo em C6, peão toma e jogar aqui mais tranquilo, cavalo D2. Mas aqui as pretas no geral tem um bom jogo aqui, livre. Depois de bispo D7, a Lei jogou bispo E3, cavalo E5 e cavalo D2, controlando a casa C4 e completando o desenvolvimento. E aqui a Ju jogou C5, é um lance que é possível jogar, mas é um pouco comprometedor do ponto de vista posicional, que fecha o bispo lá em A7 e enfraquece aqui o ponto D6 e não tem assim nada tão concreto que vá justificar esse lance. A Ju então jogou, a Leitindi jogou cavalo de 4, F3 e aí veio o bispo C6
Aqui era importante impedir o A4 das brancas, que vai assegurar o controle de várias casas brancas aqui na ala da dama, né? B5, C4, D5. E até mesmo sacrificando um peão aqui com A4. Por exemplo, cavalo por E5, D por E5, toma lá em A4, troca. Não tem nenhum descoberto com bispo, mas depois aqui de C4, né? As pretas têm boa compensação pelo peão. Se bispo tomar 7, tá caindo o cavalo em D2. Então, mais sensato talvez seja tirar a dama aqui. Por exemplo, troca em E3, torre toma, dama C7. As pretas têm compensação aqui pelo peão, embora as brancas estejam um pouquinho melhor aqui. Mas você evita o tipo de vantagem posicional que as brancas vão ter na partida aqui, depois de bispo C6, trocar em E5 e A4. Agora as brancas controlam a casa B5, a casa C4, né? São duas casas excelentes para as peças brancas, e aquele bispo em A7 está meio passivo ali. As brancas têm uma clara vantagem, digamos assim. Mandou dama E7, a de 1 em de 1, dama E2, torre D8, torre de E D1. E mandou aqui bispo B8 a Ju, buscando manobrar esse bispo para C7 aqui. O bispo está bem passivo ali em A7. E aqui a lei mandou dama C4. Uma ideia interessante seria bispo C4 aqui e jogar pelas casas brancas para trocar os bispos ali com bispo B5. O bispo preto defende aqui as casas brancas, né? E as brancas teriam um bom progresso aqui na posição, trocando esses bispos. Ela mandou mais concreto dama C4, atacando o peão de C5, e depois de B6, B4, para abrir aqui a ala da dama. Depois já por B4 da Ju, realmente aqui a situação da ala da dama dela fica mais comprometida, mas era também difícil jogar um lance passivo como bispo D6, depois de B5 voltar o bispo ali para B7, e depois de F3 as brancas têm uma sólida vantagem, mas ainda tá bem defendida lá da dama. O bispo volta para C7 aqui. Nada tão terrível está acontecendo aí na posição dela. Depois já por B4, C por B4, a coisa fica mais complicada aqui. Ela defendeu com bispo D6. Se tomar em B4, tá caindo o bispo em C6, né? Então, bispo D6. Agora B5, um bom lance. Bispo D7. Agora as brancas têm a longo prazo uma ideia de ruptura aqui para avançar na posição com A5, né? Criando um peão passado em B5. E de novo, uma ótima casa para o cavalo em C4. Dama C3 tem a ideia de colocar o cavalo nessa casa. Mandou bispo E6 a Ju. Veio o cavalo C4. É difícil conviver com esse cavalo aí, então a Ju trocou o bispo pelo cavalo, mas agora as brancas têm total controle das casas brancas. O bispo é muito forte, né? Bispo de C2 pode ir para B3 e tal. Cavalo E8, bispo B3, cavalo C7, dama C2, fiz uma manobrinha aqui. Agora para passar o bispo para D5, bispo D5, torre a B8. E aqui a lei decidiu trocar o bispo pelo cavalo e ficar com um bispo de casas pretas melhor. Mas ela poderia jogar aqui dama C4, cavalo D4 e agora fazer a ruptura A5 ali. Tentar invadir aqui pela coluna A, dobrando as torres e torre A7. Uma grande vantagem com todas as possibilidades de aumentar aí. Ela jogou de maneira mais segura, para não deixar o cavalo entrar em D4, que também mantém uma boa vantagem. Trocou e jogou torre D5 de novo, jogando aqui nas casas brancas. Todos os peões fixados em casa preta. Casas brancas ficam fracas, né? Quando você não tem o bispo certo, né? Mandou bispo E7, torre de AD1. Trocou. Torre A8. E bispo D2, então ela vai manobrar o bispo para C3 e tem a ideia sempre da ruptura A5, fazer um peão passado ali na coluna B.
E aqui mandou rei F8 a Ju, depois do que a defesa fica bem difícil. Dama C8 seria uma ideia aqui, com a ideia de jogar um C4 e ganhar vida, um pouco de vida esse bispo aqui. É claro que as brancas podem jogar elas dama C4. E se dama C7 para controlar ali um A5, manobrar aqui com torre D3 para torre A3, torre F3. Mas a posição ainda segue, digamos assim, nada tão terrível de novo está acontecendo aí, né? Mas é claro que a vantagem posicional das brancas é grande aqui. Depois de rei F8, bispo C3, F6, mais casas brancas enfraquecidas aqui. Tem que jogar esse para defender o peão, né? Dama B3 ameaça agora um descoberto em cima da dama. Torre D8 cheque. Mandou dama C8 a Ju. Dama C4. Dama E8. Agora ela faz a lei faz alguns lances de reforço da posição. G3. Dama C8. Rei G2. Arrumando a casa aqui na ala do rei. Não tem nada muito claro que as pretas possam fazer para melhorar a posição, né? E o branco vai melhorando aos pouquinhos aqui. Mandou H4. A Ju jogou H5. Bispo D2. Torre B8. E agora, no momento exato, ela faz uma ruptura aqui, criando uma frente na ala do rei. A ideia é começar a expor o rei das pretas, né? F4. Uma ótima ruptura aqui para leite em dia. Trocou, bispo toma. Torre B7, agora ela vai preparar a outra ruptura aqui, E5, para abrir ainda mais a posição do rei das pretas. A Ju jogou G6 para defender o peão de H5, mas agora E5 é muito forte. Bela exibição da leite em dia aqui. Mandou dama 8 a Ju, ameaçando truques aqui na diagonal, como torre D7. Ela tampou com dama F3 agora. E a posição agora é muito difícil. Já perdida aqui para Ju, né? Agora a torre D7 é uma ideia. Tá ameaçando tomar em F6 e um desastre aqui na coluna F. Depois de F5, torre D7. Mandou torre A7 aqui a Ju, né? Forçado para defender a dama. Mas agora a lei jogou dama toma 8, torre toma 8 e E6. E depois de torre toma 4, torre B7. O peão de B6 está caindo e o peão de B5 vai ser passado. Já tem esse peão de E6 passado e tem ideias contra o rei das pretas, né? Que está exposto mesmo sem as damas aqui, né? Mandou torre A8 para defender a primeira fila. Tomou. C4. Torre C6. Bispo D8. Agora B6. Não tem como parar de maneira satisfatória aqui o avanço B7. A Ju tentou dar cheque e colocar a torre por trás, mas agora a torre C8 é chato. Tá ganhando peça, né? Se rei E7, bispo G5 cheque, ou rei E8 também bispo G5, ameaçando mate. Não tem defesa para o bispo. Aqui caiu uma peça e a lei Tindi venceu com tranquilidade essa posição aqui com a peça a mais. Seguiu aqui algum esperneio da Ju. Mas vai cair o peão de C4. E agora a questão só de técnica, né? Para tomar aqui os peões das pretas. Ela trocou as torres. Repare que o peão é do canto certo, né? Peão da torre da cor do bispo. Então não tem o perigo do final de canto frio. Aqui a Ju abandonou. Por exemplo, F4, peão toma, rei D4. É só ir avançando com o rei. E os dois peões vão cair. O peão H vai coroar. Então, uma boa vitória aí da lei Tindi. Ela fez uma precisão aí de 94,6 contra 89,1 da Ju em Jun. Conseguindo uma boa vitória aí, saindo na frente. Então, agora a Ju tem mais 6 partidas aí para correr atrás do placar, né?
Vamos acompanhar aí, então, esse match que tá bem legal aí entre as duas chinesas, valendo o título mundial feminino. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e fique ligado aí nos nossos vídeos, quase que diários no nosso canal. Valeu e até a próxima.